White Online, capítulo 178. A morte do espírito da cauda. Ban. Asterisco. A cauda atingiu o chão na frente de Isaac, o que o fez dar um salto poderoso para trás. Isaac estava suando muito e sentia a exaustão crescendo enquanto ele se esquivava nos últimos 5 minutos, desafiando a morte contra todas as probabilidades, mas até sua sorte estava acabando. De vez em quando, orcs conseguem fazer seus próprios ataques enquanto tomam cuidado com a cauda depois que alguns deles são atingidos acidentalmente, mas Isaac consegue evitá-los por pouco. Ele nem tem tempo de mirar com seu rifle de mosquete e atirar, tornando a situação atual muito desfavorável para ele. Ele decidiu se esquivar por enquanto, mas mesmo isso tinha limites. Ban. Asterisco. O lado de Isaac saltou e seu lugar anterior foi atingido pela cauda e 3 massas de madeira. Vamos! Ele gritou de frustração e, assim que caiu no chão, começou a correr, tentando se distanciar da cauda e dos orcs. Não importa o quão longe ele corresse, a cauda sempre o seguia instantaneamente, como se tivesse um rastreador mirando em Isaac e somente nele. Foda-se! Isaac gritou e golpeou com o rifle de mosquete em direção à cauda que se aproximava. A cauda foi desviada após o ataque repentino, mas apenas alguns metros, antes de continuar sua perseguição mais uma vez. Barata! Isaac saltou por cima do rabo, que estava a poucos metros de empalá-lo como fez com o orc. Ele realmente sentiu como se a cauda fosse uma barata que simplesmente não desaparecia, não importa o quanto ele tentasse. Ele estava ficando farto do rabo e decidiu se livrar dele de uma vez por todas. Com seu rifle de mosquete na mão, ele expressou toda a força que seu corpo tinha. A cauda mudou de trajetória e voou direto em direção ao rosto de Isaac, com sua ponta afiada capaz de matar qualquer um. Normalmente, é impossível acertar a cauda porque é simplesmente muito rápido para alguém atirar antes que ela esteja prestes a matá-lo. Mas, Isaac encontrou um caminho, e mesmo sendo arriscado, quase suicida, ele fará isso sem se importar com as consequências. Ele abaixou a arma e deu um impulso para cima com o rifle de mosquete. A lâmina fina do rifle de mosquete perfurou a cauda que se aproximava. Uma vez dentro da cauda, ele continuou cortando a armadura roxa, enquanto a ponta da cauda diminuía a velocidade, mas ainda se aproximava do rosto de Isaac. Centímetro por centímetro, a ponta afiada da cauda se aproximava, mas assim que parou, já tocava o barulho de Isaac, fazendo um pequeno corte, que fez o sangue escorrer de seu nariz. A cauda que foi cortada também estava soltando algum tipo de líquido roxo. Foi a primeira vez que Isaac realmente viu a cauda sendo devidamente ferida de alguma forma. A cauda começou a se mover de forma irregular como se estivesse com muita dor, até tentou cortar o rosto de Isaac ao meio, mas não conseguiu se mover mais. Isaac lentamente colocou a mão no gatilho e disse: "Eu ganhei." A cauda olhou diretamente nos olhos de Isaac como se ele entendesse suas palavras. Bang! Asterisco. Uma bala saiu do cano e destruiu o interior da cauda, que há pouco ainda era afiada e parecia mortal, mas agora explodiu em pedaços em uma chuva de sangue roxo. A ponta afiada da cauda desapareceu em uma névoa de sangue, e sobrou apenas a parte destruída da longa cauda, que parou de se mover e caiu sem vida no chão. Isaac respirou fundo e pensou que aquele era o fim da cauda, mas não esperava receber uma notificação após a morte da cauda. Você matou o espírito da cauda da centopeia desconhecida. 6.000 XP ganhos. Isaac ficou chocado ao descobrir que na verdade era algum tipo de espírito e não simplesmente uma parte do grande corpo da centopeia. Na lagoa de sangue roxo, ele viu um item que parecia familiar. Olhando para eles de perto, ele a reconheceu como a pérola de teletransporte, mas estava coberta de sangue roxo. Ele encontrou, ele exclamou e rapidamente agarrou a pérola, se perguntando por que o espírito da cauda a queria tanto. Sushi asterisco. De repente, uma câmera apareceu ao redor de Isaac que estava gravando todo o confronto, e o choque que seus telespectadores receberam não foi pequeno. Sandy, a aula de atirador pode ser jogada assim? Divinity, mod. Eu pensei que eles eram terríveis no Close Quarters Combat. Então por que Raif é tão bom ou todos os outros são incompetentes? Uau! Ele é forte. Nunca vi alguém subir de nível tão rápido. Isso foi incrível. Isaac, com o canto dos olhos, viu o espectador contar, e outro choque estava por vir. Visualizadores, 128. Ele quebrou 100 espectadores com facilidade. Estranho. Pensei que conseguir espectadores sem transmitir por meses seria uma tarefa difícil. Isaac pensou consigo mesmo e ficou satisfeito porque muitos gostaram o suficiente para ficar assistindo. Mas ele não tinha ideia de que conseguir mais de 100 espectadores como uma pessoa desconhecida é um feito incrível. Quase impossível. Além disso, seu fluxo é muito diferente de qualquer outro em quilômetros. Onde mais você pode assistir alguém lutar contra dezenas de orcs e algum tipo de espírito de cauda enquanto corre em cima de uma enorme centopeia que pode destruir uma cidade com um ataque? A maioria dos streamers não são aventureiros, ao invés disso, eles gostam de ficar em lugares mais seguros, mas a stream do Isaac agora mostrou o apelo que é chamado de Adventurer Streams. Isaac, sem saber, tornou-se um pioneiro do Adventurer Streams, que será um gênero que será um dos mais populares no futuro próximo.
Ele mesmo ainda não tem ideia de que tipo de tempestade sua transmissão trará para a internet. Mas atualmente, ele precisa sobreviver à sua situação atual. Restaram 7 orcs que ficaram assustados depois que a cauda foi destruída. Mas o orc líder começou a fazer barulhos estranhos. Isaac os viu mais uma vez prestes a atacar, o que afastou qualquer pensamento sobre relaxar por um tempo. Restam apenas 50 HP. Um único golpe pode tirar-lhe a vida. Mas Isaac tem um trunfo. Os orcs estavam com medo do poder que o rifle de mosquete possuía. Era algo que eles nunca tinham visto antes. E depois de ver seu verdadeiro poder, eles não puderam evitar, mas sentiram medo.